Hoje nós vamos dar uma reforçadinha, né, Rafa, sobre o assunto vibração, né? É um assunto muito interessante. Aí eu vou desligar esse negócio aqui, fica essa roda no meu olho aqui, não tá dando certo, não. E a gente vai dar uma explanadinha, né, Rafa, sobre esse assunto que é muito interessante e é algo que a gente vivencia todo dia, né? É um trabalho diário que a gente faz, na gente mesmo, de tudo que chega pra gente, como a gente sente, né? E como a gente emana também. A gente já falou, né? Mas a gente sempre vai reforçar. O universo é energia, né? E a energia, ela, ela segue uma vibração, né? Tudo vibra no universo, né? A energia sempre está em movimento. E essas vibrações, cada coisa do universo tem uma frequência. Cada coisinha do universo tem uma frequência. Cada ser humano tem a sua frequência, né? Cada coisa dentro do universo emana uma frequência. Então, assim, a gente precisa começar a entender como isso funciona, né? Como que é essas emanações, como que a gente recebe essas vibrações, como que a gente as emana. Então, dentro disso, é aquilo que a gente sempre vem falando, né? Não tem como parar isso. Isso é natural, né? É uma coisa natural. A gente sempre vai ficar vibrando. O que que a gente muda? A nossa frequência, né? Por onde? Nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então, isso a gente tem que saber, a gente tem que começar a perceber e saber. Então, assim, cada palavra que a gente fala tem a sua frequência, tem uma vibração e tem a sua frequência. E assim, por exemplo, quando a gente fala da palavra amor, né? A palavra amor, por si só a palavra tem a frequência do amor, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, assim, de amor da boca para fora, que é o termo que a gente usa, né, esse amor vai somente com a frequência do amor, pequenininha da palavra ali, né, simplesinha. Agora, quando a gente fala a palavra amor sentindo amor, né, a gente energiza essas palavras, né, ela vai com uma potência de energia maior. Por quê? Porque é uma emanação do que a gente sente. Então o universo tem disso. Depende, por exemplo, do tamanho do amor que a gente tem, né? O amor, ele tem nível de amor para a gente entender. Então, tem pessoas que ama a si mesmo só. Então, esse tem um nível de amor. Tem pessoas que já ama a família, tem pessoas que já ama além dos portões, né, que a gente sempre fala. Então, esse nível de amor já é maior. Então, essa vibração, ela é maior, ela é mais potente. Então, para a gente entender, assim, vamos escalonar isso, né? O seu nível de amor de quanto é? De 0 a 10, por exemplo, né? Ah, tem gente que ama 5, tem gente que ama 8, mas no universo a escala do amor é infinita. Então, para a gente entender, porque às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Mas o amor, ele é aprendido, ele é desenvolvido, é uma vibração. E é aquilo que a gente fala, né, Rafa? Quando a gente fala é um trabalho diário, você ter a percepção do que você sente, como você olha, e você ir trabalhando isso, que você pode mudar dentro disso o seu dia a dia, né? Exatamente. Então, existe essa escala. E também aquela situação assim, do ser humano.
de 100%, né, da sua vibração, dos seus sentimentos ali, quantos por cento você tem de amor? 10%, 20%, 80%, 95%? Então tem essa escala também, que daí é essa mudança, né? Conforme a gente vai, né, nos conhecendo e nos transformando, esse amor vai aumentando, né, até chegar a um nível em que a gente seja puro amor. Quem que, né, dentro dessas escalas, quem que é puro amor? A gente tem exemplos, né? Jesus Cristo foi um que passou pela Terra, era puro amor. Por quê? Porque ele já chegou nesse nível evolutivo, né? Ele tem tanto amor dentro dele que ele ficou 100%. Mas como que ele chegou nesse nível? Ele trabalhou dentro dele, ele desenvolveu, né? Ele praticou o autoconhecimento. Tanto é que ele fala, né? Conhece a ti mesmo. Então, esse caminho evolutivo, ele também percorreu e deixou, né, o caminho e os ensinamentos para que a gente também percorra. Então, quando a gente entende isso, né, que a gente vibração todo mundo tem. Agora, qual é a frequência nossa? O que a gente está emanando? Aí a gente entra com o autoconhecimento para a gente se conhecer. O que eu estou emanando? O que eu estou falando? Eu estou conseguindo colocar nas minhas palavras o que eu sinto? Ah, mas eu só conheci agora esse ensinamento, estou amando só um pouquinho. Não tem problema. O importante é a gente estar. E a gente estando consciente disso, a gente focar nessa energia, nessa vibração. Então, dentro desse conhecimento que a gente está buscando. Sempre lembrando, né, Rafa? É aquele que a gente fala, né? Está sempre em vigília, observando pensamentos, o que vem de dentro, né? O que a gente sente. É sempre estar focado nisso. É buscar ter essa percepção do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, porque tem tudo a ver o pensar e o sentir. É a gente manter essa vigília dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos têm uma força muito grande sobre isso, né? Então, e aí o que acontece? Onde é que está o nosso foco? Né? Mas só que a gente está, né, no mundo, né, num ambiente físico em que a gente tem muitas coisas que tiram a nossa atenção das coisas. Porque o que a gente falou aqui, tudo tem uma frequência, tudo tem uma vibração, então é tudo. Então, aí a gente sempre pergunta isso, o que a gente assiste, o que a gente ouve, né, que tipo de música a gente escuta, tudo isso influencia e interfere, né, na nossa vibração, na nossa frequência. Então, por exemplo, assim, é aquilo que a gente fala, tem coisas que é da boca para fora, né, mas também tem a sua vibração. Mas quando vem com um sentimento, né, que a gente sente, a potência do que a gente fala, do que a gente emana, é maior. Então, se a gente pegar aí, por exemplo, a gente fala de música, né? Por exemplo, um compositor, como é que ele expressa? Ele expressa a sua vibração, a sua frequência nas letras da música, por exemplo. É uma expressão. Então, isso fica muito claro, né, para a gente entender. Então, uma pessoa, um ser humano, né, um compositor, ele vai expressar o que ele sente. Então, aonde que a gente consegue ver o resultado disso? Na qualidade da letra da sua música, na sua melodia, tudo influencia. Tudo
Influencia. Então, uma pessoa, tá, que está no momento ali, está sentindo um amor, né, que está alegre, ele vai expressar isso na letra da sua música, ele vai expressar isso na sua canção. Só que o que é mais interessante? Quem escuta essa música, por mais que não perceba, por mais que ache que é só uma letra, também Entra em sintonia, né, Rafa? também vai sentir, né, o que o compositor sentiu. Por isso que a gente fala que tudo influencia, né, tudo mexe com a gente. E a música é muito poderosa nessa parte. Então, dependendo da qualidade das nossas músicas, letra, melodia, interfere, influencia. Não adianta. E aí, fica muito simples da gente entender o significado das músicas e das letras. É só a gente olhar a letra. Do que está falando? O que a pessoa está escrevendo? O que está cantando? Né? São coisas alegres? Né? São sentimentos alegres, sentimento de alegria que traz otimismo? Ou então, tem músicas que trazem alegria, tem músicas que trazem melancolia. É só a gente começar a perceber. Tem músicas que puxam muito para a questão sexual, a gente está vendo aí, questão de bebida. Isso tudo tem uma frequência, tem uma vibração e uma frequência. Né? Então, Isso atrai, né, Rafa, também. exatamente. Então, se a gente escuta algo, né, que a gente queira ouvir ali, dependendo daquela vibração, daquela frequência, a gente é influenciado. Então pode ver, escuta uma música triste, vai vir um sentimento de tristeza. Vem. Por quê? Porque aquela música está carregada, né, da expressão do sentimento de quem a escreveu, de quem fez a composição. Agora, pega isso e expande para tudo. Para tudo. Quando a gente conversa com alguém, né, as pessoas, qual é a qualidade da conversa? Tem pessoas que só reclama. Qual que é o sentimento que ela está expressando naquela reclamação? Então a gente Falta, né? Pois é. Então a gente começa a entender esse mecanismo de vibração, como influencia a vida da gente, como influencia o mundo inteiro, não é verdade? É só a gente parar para analisar. Né? Se a gente fazer uma reflexão um pouquinho maior, assistir televisão, principalmente noticiário, será que a gente consegue tirar alguma coisa de, de sentimento bom de noticiário? É só a gente fazer um teste. Né? Assiste um noticiário para ver que tipo de energia aquilo está emanando para o mundo inteiro. Quantas pessoas escutam aquilo? Quantas pessoas são influenciadas pelaquela energia? É disso que a gente está falando. Né? E aí o que acontece? Quando a gente busca o nosso autoconhecimento, a gente começa a ter uma blindagem dessas coisas. Por quê? Um refinamento. Na verdade, é um refinamento, né, Rafa? É no ouvir, é no ver. Porque, porque, a gente, porque a gente começa a ser dono do que a gente quer escutar, do que a gente quer ver. E com isso, o que a gente faz? A gente põe o foco no que a gente quer. E assim, é aquilo que a gente fala. Aonde a gente coloca o nosso foco, a nossa energia aumenta. Guardem muito bem isso. A energia aumenta. Então, se a gente começa a focar, por exemplo, na alegria, essa energia
dentro de nós vai aumentar, vai expandir. Como a gente falou lá, de nível 5 vai para nível 20 de alegria. É assim que funciona. Por quê? Porque a gente vai falar de coisas alegres, a gente vai ver coisas alegres, assistir coisas alegres, a gente vai procurar isso. E ao mesmo tempo que a gente procura, a gente atrai isso, mais disso. Então, quando a gente coloca a seguinte questão de desenvolvimento, é isso, a gente desenvolve essa energia dentro da gente. A gente já tem ela. É isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça, acreditar nisso. Nós temos todas as energias dentro de nós. Nós precisamos fazer o quê? Desenvolvê-las. E aí é uma coisa... saber alimentar, né, Rafa? O que a gente quer alimentar dentro dessas energias, né? E aí entra aquela coisa que a gente já vem falando. Força de vontade. Querer. Isso é muito importante. Né? Porque a gente vai ter que sair dos nossos hábitos. Temos que mudar de hábito. Né? Parar de ficar assistindo noticiário. E muitas das vezes a gente já está acostumado, a gente já está num ritmo automático que parece normal as coisas, mas não é. E daí para a gente mudar esse nosso novo hábito, precisa de força de vontade, precisa de um querer muito grande. Você vê aí, Rafa, dentro disso, pessoas com depressão assistem noticiário, a pessoa sente mais medo, a pessoa sente mais daquilo que ela já está emanando ali. Ela já tem isso ali dentro desse movimento da depressão, né? E a depressão dentro disso, olhando, dependendo do tipo de coisa que ouve, que vê, isso aumenta muito mais essa energia de medo, de frustração e de todas as outras coisas que a gente vê por aí. A energia como está funcionando, né? Porque tudo é vibração. E toda vibração, né, emite uma frequência e a gente entra em sintonia. Então, se a gente já está para baixo, né, a gente vai entrar nessa sintonia, porque é essa energia que a gente está alimentando. Por isso que muitas das vezes a gente fala que é difícil as pessoas sair dessa situação, porque elas não conseguem enxergar isso. Mas só tem uma maneira da gente sair disso, é mudando o foco. Só que a gente de fora só pode mostrar o caminho. A gente de fora só pode estender a mão. Né? Mas quem vai sair dessa situação é a própria pessoa. A gente pode até acompanhar, né, Rafa? Mas a hora de beber água da fonte é cada um. Exatamente. Então a gente, às vezes, aqui está, né, tentando esclarecer um pouco essas coisas para que as pessoas despertem. E quando a gente fala em despertar, é isso. Despertem para o conhecimento. Porque mesmo que a gente esteja no fundo do poço, sempre há uma luzinha no fim do túnel. Né? E essa luzinha que vai fazer com que as pessoas acordem para a vida, vamos dizer assim, né? Fala assim, não, só depende de mim para sair daqui, mas eu preciso de ajuda. Vai vir ajuda, mas até para isso, né? Até para ajuda vir, a pessoa tem que se abrir para ajuda. Tem que se permitir. Exatamente, né? Tem que aceitar ajuda. Por isso que às vezes a gente fala assim, a gente não pode forçar as pessoas a beber água. Não tem como. Mas a gente vai dar o copo, a gente vai caminhar junto, a gente leva junto, mas na hora de beber, é a pessoa que tem que beber. E o que é esse beber? É a pessoa aceitar ajuda, é a pessoa entender que no fim do túnel tem uma luz. Né? Agora, como é que faz isso? Aí, infinitas possibilidades de fazer isso. E a gente está tentando de todas as maneiras para as pessoas despertar. Sair
né? Daquele hábito, sair das crenças, sair desses paradigmas que nos hipnotizam tanto tempo, né? Porque deixa a gente, parece que hipnotizado, que a gente não enxerga mais nada na nossa frente, e tem muita coisa. Né? E essa luzinha, né, Rafa, quando a gente permite ela, quando a gente aceita, que a gente... Essa luz a gente pode ver de várias formas. Essa luz que o Rafa falando no fundo do túnel, é como a gente ter o encontro com Deus, e essa luz é Ele. E quando a gente permite isso, dentro da gente há uma transformação. E há um entendimento maior, né, Rafa? A gente consegue acessar o que a gente precisa, a gente consegue ter a sabedoria que a gente precisa dentro daquilo. Às vezes, vai ser dolorido, um pouco vai ser dolorido, sim. Não adianta a gente falar que não, porque olhar para a gente para curar, para limpar esses dogmas, esses paradigmas, as crenças que a gente já traz de uma vida que a gente carrega, não é fácil. Não é fácil. E principalmente quando a gente tem coisas negativas dentro da gente que a gente precisa trabalhar. E não é fácil você olhar para você e você saber que você tem, porque a tendência do ser humano é focar em tudo que é bonito, em tudo que é belo, mostrar só as coisas maravilhosas. Mas a gente tem consciência que a gente também tem muita sombra dentro da gente. E a gente, essa dor que a gente fala, é de você olhar para você e falar, nossa, mas isso é meu, eu tenho isso. Mas eu preciso transformar, é a força de vontade, é o querer transformar. E quando a gente quer transformar e que a gente permite essa luzinha do fundo, do fim do túnel e uma brechinha que seja, uma frestinha para ela acessar algo dentro da gente, isso muda. A nossa realidade muda, a nossa vibração muda, a nossa frequência muda. E essa luz, ela precisa, no mínimo que seja, que ela acessando essa brechinha que a gente fala, pode ter certeza que a energia dela é maravilhosa e ela dá um jeito de expandir dentro de uma forma generosa e você está aberto para falar, não, eu tenho isso, mas eu quero transformar, porque isso não sou eu. São coisas que foram implantadas em mim pelo sistema. E quando a gente consegue compreender, ter compreensão disso, a gente sabe que a gente é luz. A gente é luz, mas durante uma vida inteira, a gente foi submetido a crenças, a dogmas, aos paradigmas, que a gente vai criando como o Rafa costuma dizer, uma casca, a gente vai criando uma realidade que não é a nossa. Porque a nossa realidade, a nossa verdade é uma essência linda, e não é só para mim, não é só para o Rafa, é para todos. Todos nós temos uma essência linda, maravilhosa. Só que a gente vem trazendo essas implantações que o sistema bota em nós. E a gente compra isso e cada vez mais vai se alimentando disso. E a gente vai se esquecendo de quem a gente é. E o quanto essa essência é forte, é maravilhosa, mas a gente vai jogando um monte de crenças, de sujeira, de lixo em cima disso que vai fazendo você se movimentar de uma outra forma. E quando você permite essa luz entrar, essa luzinha te absorver, por mínimo que seja, você começa a jogar essa roupagem fora. Você vai jogando, uma a uma, demora. É a força de vontade, cada um, depende da vontade e da força de cada um, a energia que cada um bota nisso. E a gente começa tirando essa roupagem que a gente veio
trazendo da nossa vida, que foram colocando na gente e a gente foi aceitando, porque precisava ser assim para ser aceito, precisava ser assim para a gente estar numa sociedade onde todo mundo tem que pensar igual, onde todo mundo tem que andar na mesma regra, e não é assim. Se fosse assim, Deus teria feito todo mundo igual, pensamento, sentimento, tinha feito todo mundo à régua. Cada um de uma maneira, de uma forma específica. E é isso que a gente precisa trazer, a nossa energia, o que eu sou, o que o Rafa é, o que a outra pessoa é. E é essa energia que movimenta o universo. Essa diversidade é cor, é forma, é tudo. E assim é a gente precisa aceitar isso. E essa é a nossa realidade, essa é a nossa verdade. E não é a realidade que implantam na gente, porque se tem 10 aqui, você tem que andar igual aos 10, não. Você tem que pensar igual aos 10, não. Não é assim. Você é um ser único, é importante, é especial, tem o seu valor, da forma que você é, do jeitinho que é, mas você precisa tirar essas camadas, toda essa crosta e deixar essa luzinha, que é linda, é perfeita, é maravilhosa, vir à tona. E quando ela resolver criar a força que ela precisa, receber do universo tudo que ele tem para dar, as coisas vão transformando. E é a gente aceitar, é a gente enxergar essa luz no fim do túnel e olhar para ela e falar, eu quero essa mudança, eu preciso transformar. É energia, é vibração, é sentimento, pensamento, olhar. É olhar para o outro e saber que não é outra pessoa. É uma continuidade de nós mesmos. É enxergar Deus no outro. E quando a gente faz isso, a gente para de ter pensamentos ruins, sentimentos ruins em relação ao outro. De criar situações que, na verdade, você cria para você mesmo. Você acha que você está criando para o outro, mas não é para você mesmo. Então, tudo isso é energia, tudo isso é vibração. E a gente precisa ter clareza dessas coisas, né, Rafa? Por que a gente fala tanto em vibração? Porque energia não mente. A gente sempre vai falar isso. Energia não mente. Não tem como a gente mascarar a energia. Da onde vem a nossa energia? Da nossa alma, do nosso espírito. Né? Aí, parte de lá, né, parte do nosso espírito, a gente emana a nossa essência. É por isso que a gente fala assim, e aí o que acontece com essa energia? A gente expressa fisicamente. Então, fisicamente é uma expressão dessa energia. Só que o que a gente faz muitas das vezes? A gente consegue mascarar fisicamente as coisas. Então, fisicamente, se as pessoas começarem a olhar só físico, né, elas serão enganadas muito fácil. Né? Elas são manipuladas muito fácil. Por quê? Porque só enxerga o físico, então está tudo certo. Né? Tudo que está fazendo ali, tudo que está sendo dito ali, é o certo, porque as pessoas não conseguem enxergar além. O que é enxergar além? Começar a sentir energia. Começar a sentir as pessoas de verdade. E isso muitas vezes nos traz algo que nos surpreende. Que a gente começa a perceber coisas que antes a gente não via. Né? E muitas das vezes as pessoas não querem isso. Então se fecham só para o físico. E aí quando a gente fala, existe vida após a morte, você é uma alma, você é uma espiritualidade, né? Existe a espiritualidade, você é um espírito, as pessoas não acreditam, porque não querem sair, né? Não querem enxergar além.
Então essas coisas a gente vai percebendo. Mas uma coisa que está muito claro para a gente é que energia não mente. Então todo mundo emana uma energia, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo. E a gente expressa aqui no físico, como a gente fala. Pode expressar numa música, pode expressar numa pintura, pode expressar num filme, pode expressar numa novela. Ou seja, né, essas expressões artísticas das pessoas vêm da onde? Vem da alma delas. É o que elas sentem, é o que elas emanam. E uma coisa muito interessante, quando as pessoas, né, não fazem as coisas com sentimento, a gente percebe. Né? A gente percebe porque parece que uma coisa vazia. Não importa que tipo de energia a pessoa emana, mas quando às vezes ela não consegue emanar o que sente, porque ela quer dar uma mascarada. Né? Então ela escreve uma música lá que a gente lê, não tem sentimento, não tem emoção. Por quê? Porque muitas das vezes ela está sentindo uma coisa, mas quer passar outra. Mas, como a gente sempre fala, energia não mente. Então não adianta a gente chegar aqui e falar que a gente está alegre, está feliz, está bem, mas sentindo tristeza. Uma coisa anula a outra, uma coisa não entra em sintonia, a gente fica em desarmonia. Né? Por isso que a gente fala, energia não mente. Então, por que a gente fala tanto de autoconhecimento? Para que a gente possa arrancar essa máscara. Né? Essa máscara do físico que a gente colocou. Como que a gente arranca essa máscara? A gente troca as crenças, muda os paradigmas, quebra os tabus, quebra os preconceitos. A gente tem que tirar isso tudo fora da nossa vida. Para que a gente possa vir em essência, sem medo de mostrar quem a gente é. Por quê? Porque quando a gente mostra quem a gente é, a gente aceita quem a gente pode mudar. É aí que a gente muda. Então, como a gente fala, né, o ser humano quer as coisas bonitas, quer as coisas bem perfeitas, só que Não querem pôr a mão na massa. só querem da boca para fora. Por isso existem essas máscaras. Porque a gente pode ser bonito, a gente pode ser perfeito, desde que a gente mude a nossa energia. Né? Mas a gente tem que ser quem a gente é. Porque se a gente vem, né, e fala de amor, né, fala de alegria e felicidade, mas não sente, a gente está usando uma máscara. A gente está usando, né, uma couraça para que a gente não mostre o que a gente realmente sente. Só que pro universo, né, para Deus, ele sabe tudo, cada energia de cada um. No final das no final quem é que a gente está enganando? A nós mesmos. A nós mesmos. A gente está enganando, ou seja, a gente está perdendo a oportunidade de realmente ser feliz, realmente ser alegre, realmente, né, sentir o que é o amor de verdade. Porque falar da boca para fora todo mundo pode falar, mas quero ver sentir. E todo mundo pode sentir, desde que se conheça e aceite quem é. Porque a mudança só vai acontecer quando a gente aceitar quem a gente é. Aceitar os nossos defeitos, aceitar os nossos sentimentos negativos. Isso é normal da evolução. Isso é normal. Por que é normal? Porque é a mudança. Evolução é mudança. E não é normal é a gente querer ficar nisso, né, Rafa? É isso que não é normal. Então, quando a gente põe a máscara, a gente perde a oportunidade de mudar. A gente perde a oportunidade de evoluir. E quando a gente faz isso, a gente perde a sintonia com o universo, a gente perde a sintonia com Deus, porque a gente não está sendo verdadeiro com nós mesmos.
né? A gente está perdendo a nossa essência. E a gente consegue enxergar isso nesse mundo aí fora. Porque se a gente pegar o rumo que a humanidade está tomando, né, é a gente perceber as atitudes das pessoas. Todo mundo segue um padrão. Ninguém consegue mais ser, ser elas mesmas. Ah, eu tenho que ter isso porque o outro tem, porque o outro também tem, eu tenho que fazer aquilo porque o outro também faz. Né? As redes sociais, né, a tecnologia é muito bem-vinda, se a gente souber usar com sabedoria. Né? Mas isso também propaga os dois lados. O universo é dual, positivo e negativo. Né? Só que o que acontece com as pessoas? Por elas não serem a essência delas, por elas não quererem ser elas mesmas, elas copiam os outros. Né? Elas copiam as modas, elas copiam as situações fáceis. E aí o que acontece? Qual é o resultado? É o que a gente vê aí. Né? Nada vai para frente, o negócio começa a ficar viciado, né? Entra num ciclo vicioso. Então, por que está acontecendo isso? Porque as pessoas não querem ver quem elas são de verdade. Por quê? Porque elas vão enxergar algo que elas não querem. Por que elas não querem? Porque elas estão nessa crença, nesses paradigmas, nesses preconceitos, nesses Se tabus. enxergar, porque se encarar vai ter que mudar, né, Rafa? A gente sabe que quando a gente entra, não tem retorno. Ou você vai para frente, ou você vai sofrer as consequências de tudo aquilo que você está ali vendo diante de você, sabendo que é seu e você não quer mudar. Aí você já tem um outro entendimento. Você já começa a visualizar as consequências disso. E é muito real. E hoje se quer tudo o que é mais rápido, o que é mais fácil, o que não dá trabalho. E se visualizar só o que é bom, o que é belo, entendeu? Mas esquecem que o mais lindo é o que a gente tem por baixo disso tudo. Debaixo de tanta camada que a gente constrói. As pessoas não conseguem perceber, ter percepção disso, entendeu? E hoje nós estamos num mundo tão imediatista que é tudo o que é mais fácil. A gente vê aí, quando a gente pega um grupo de pessoas para o autoconhecimento, para ajudar no desenvolvimento, a gente vê que as pessoas querem as coisas assim, ó, rapidinho. Eles não querem trabalhar dentro, querem o que vai mais rápido. Aí quer andar no superfície, né, no superficial. Por quê? Porque sabe que vai ter que mexer no monte, vai ter que revirar o lixo. E isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Porque a gente sabe que todo esse acúmulo de coisa que tem dentro da gente, e tem outras que influenciam a gente, né, Rafa? Até mesmo pela nossa própria genética, coisa que a gente já traz aí de uma energia dos nossos ancestrais e que vem e que a gente, enquanto a gente, alguém da família vai ter que vir, vai ter que quebrar, começar a quebrar isso e ir levando os outros juntos, porque se não fizer essa limpeza, a vida vai ali só se repetindo, essa reprogramação vai aumentando e as coisas vão se acumulando. E a gente precisa olhar para a gente, cada um precisa olhar para si com verdade. Quando a gente faz isso, a gente dá permissão para a mudança, a gente dá permissão para a luz.
a gente dá permissão para a gente transformar essas energias, transformar os nossos pensamentos. A gente aceita que o universo e toda a criação é parte de nós. Não tem como ser diferente. E o entendimento de que somos especiais naquilo que somos diferentes. Essa é a nossa grande verdade, a nossa grande beleza diante da vida. E cada um tem o seu propósito de ser como é, de ter vindo como veio. E quando a gente entende isso, quando a gente conhece essa verdade dentro da gente, a gente nos aceita. E, consequentemente, a gente aceita o outro como ele é. A verdade do outro. E entender que aquilo que ele vivencia e o que eu vivencio é o que a gente precisa naquele momento, daquela forma. E tudo é lindo como é. E a gente passa a ter beleza nos nossos olhos para nós, para o outro, para o universo. Isso é transformador. Isso é transformador. E a nossa energia muda. A nossa vibração muda. Porque a gente ganha o entendimento. E Deus dá a sabedoria necessária para cada um, dentro daquilo que ele precisa. Então, a gente só precisa se abrir, se permitir e querer acessar essas energias. Querer acessar e transformar as energias negativas em positivas, as nossas sombras em luz. A gente trazer luz para essa sombra. Arrancar a gente não vai, mas a gente pode transformar. Porque é uma escolha da gente, é o que eu quero vibrar, é o que eu quero sentir. É uma escolha, o tempo inteiro é uma escolha. Tem quem quer ficar na escuridão? Tem. Não, eu gosto disso, porque é isso que... A gente não pode fazer nada. Mas tem aquelas pessoas que têm as suas sombras, têm a sua luz e quer transformação. Então joga luz nessas sombras, transforma. Olha para a sua energia, porque todo mundo tem uma energia de luz, uma energia do Criador maravilhosa. E é o que a gente vibra quando a gente quer. É o que a gente joga para fora quando a gente quer. A gente emana para fora quando a gente quer. Então é uma questão de escolha. É o livre-arbítrio que a gente sempre fala, né, Rafa? Pode falar. A gente tem que entender o seguinte, não existe luz sem a sombra. Então a gente não pode negar as coisas, a gente tem que transformar. Ou seja, a gente tem que pegar o que a gente não gosta em nós e fazer daquilo algo que a gente goste em nós. Isso é a transformação. É pegar as nossas falhas, né, e transformar elas em acertos. É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode negar quem a gente é. E se a gente nega as nossas falhas, a gente nega as coisas que a gente não gosta em nós, estamos negando a nós mesmos. A gente não pode fazer isso. Porque só existe luz se existir as sombras. Faz parte. Só existe o positivo se existir o negativo. Isso a gente tem que entender, né? O universo, ele é dual. O que a gente tem que fazer é evoluir. A gente tem que evoluir.
Como é que a gente evolui? Já já é assim para isso, né, Rafa? Para a gente conseguir transformar. Exato. Existe isso, né? Não é por acaso. Existe uma ciência para isso. Então a gente está tentando trazer esse esclarecimento. É a gente pegar o que a gente não gosta em nós e transformar no que a gente gosta. Mas para isso existe um processo, existe um caminho. Né? E fácil, difícil, doloroso, não doloroso, depende do que a pessoa acredita. Que isso a gente vai ter que começar a mudar também, né? Então, se você fala que é difícil, para você vai ser difícil, para o outro vai ser fácil, porque ele acredita que é fácil. O que é isso? Já essas mudanças de crenças que a gente tanto fala, a gente tem que começar a pensar diferente. A gente tem que ser mais otimista com as coisas. Por quê? Porque aquilo que a gente acredita é naquilo que as coisas vão se transformar. Tudo é energia, tudo se transforma, tudo movimenta. Então, o movimento, né, ele se transforma naquilo em que a gente acredita. O problema é o que a gente fala, quando a gente nega quem a gente é, vai transformar o quê? Não tem o que transformar aí. Você está negando quem você é, né? Você está negando as tuas sombras, você está negando as tuas falhas, você está negando os seus erros. É erros para nós humanos, porque para o universo é aprendizado. Para o universo tudo é aprendizado, tudo é evolução. Para Deus tudo é aprendizado. Os nossos erros é aprendizado na visão de Deus. Ele sabe onde a gente vai falhar, ele sabe onde a gente vai errar, como humano. Mas para Deus tudo é aprendizado. Qual que é o detalhe, então, o segredo do negócio? É como é que a gente vai enxergar isso? Como é que a gente vai enxergar o que nós chamamos de erros? Não está na hora de a gente começar a enxergar como aprendizado e fazer diferente? A hora que a gente aceita isso, a gente muda, a gente transforma. Aceitar o que a gente faz, aceitar o que a gente fez, mas no próximo passo, fazer diferente. E a gente tem esse conhecimento dentro de nós. E a diversidade é sempre o melhor professor, né, Rafa? É o maior ensino que a gente tem na diversidade. A gente aprende muito, que às vezes as pessoas falam, ah, porque tá difícil. Não, já foi posto aquilo ali com o intuito daquilo, porque sabe que você é capaz de fazer. Mas isso basta você precisa querer, né? É querer fazer, é querer transformar. Porque toda diversidade é um degrau a mais. É um avanço que você tem, é um passo gigantesco que você dá na sua evolução, no seu crescimento. Então, quando a gente fala que é pensamentos negativos, né? Mas quando a gente pensa esses pensamentos, o que a gente faz? A gente se limita. Né? A gente se limita. Quando a gente sente culpa das coisas, a gente não pode se sentir culpado das coisas. A gente tem que olhar para frente, fazer diferente. Então, culpa, se a gente começa a reclamar, estamos nos limitando. Né? E tudo tem uma vibração, né, Rafa? Quando a gente se culpa, quando a gente reclama, quando a gente fala que está difícil, quando a gente começa a olhar aquilo e acha muito trabalhoso, são energias que a gente está emanando para nós mesmos, ou seja, nos limitando. Agora, será que as pessoas não pararam para olhar o potencial que elas têm diante disso? Porque se o problema, que agora a gente vai chamar de desafio, apareceu na frente da pessoa e é grande, é porque a pessoa tem aquela capacidade. Só que ela não consegue fazer o quê? Ela não consegue enxergar aquilo. Que é a luz, né, que a gente tanto fala. Todo mundo é capaz, todo mundo tem um potencial gigantesco, desde que acredite. A gente tem que acreditar em nós mesmos.
Mas tem coisas que atrapalham a gente, que a gente bate nessas teclas. Crença, preconceito, tabu, traumas, bloqueios mentais, essas coisas nos atrapalham, que é as nossas máscaras. Né? As nossas máscaras. O dia que a gente entender isso, né, e superar essas coisas, a vida começa a fluir diferente. A vida começa a fluir diferente, porque a gente entra numa nova frequência. A gente dá um novo rumo para a nossa vida. E a gente ganha, né? O que a gente ganha? A gente ganha essa energia para fazer as coisas. Por que a gente ganha? Porque com o pensamento anterior, a gente se limita. E quando a gente se limita, a gente não aceita o que vem da divindade, a gente não aceita o que vem do universo. Ah, é muito difícil para mim. Aí o universo fala, opa, então você não quer a habilidade que eu tenho para você, você não quer o aprendizado que eu tenho para você, você não quer a potência das coisas que eu tenho para você. Então você se limita nessas coisas. E o mais gostoso, né, Rafa? A gente não se preocupa mais tanto com fora, né? A gente faz feliz da vida e dentro da gente a gente sabe que a gente também é o outro. Então, quando a gente olha pra gente com esse sentimento, com essa energia, a gente não tem mais preocupação do que está acontecendo fora. A gente vibra no que está acontecendo dentro da gente. A gente faz e faz feliz, a gente faz com a energia diferente. A gente deixa de se preocupar com o que está rolando, com o que está, entendeu? A gente para de olhar para fora. Das preocupações cotidianas que as pessoas têm. Porque a maioria hoje do ser humano, ele não olha mais para ele. Ele vive em função do que o outro está fazendo. Ele vive em função da vida do outro. E às vezes se abandona, que é o lugar mais importante que ele tem, a morada dele. E quando ele entende isso, ele também entende que o outro é uma continuidade da gente. E se a gente não faz aqui, a gente não consegue fazer para o outro também. Porque se fizermos para nós, a gente está fazendo para o outro, consequentemente, a gente está fazendo para o outro. É aquilo que a gente fala, né? Todos somos um. O que eu faço de bom para mim, isso vai expandir para o outro. E o que eu faço de ruim também. Então, quando eu estou nessa energia de entender o que eu sou, eu saio da dependência do externo. Eu saio da dependência da visão dos outros, eu saio da dependência do que os outros pensam, do que os outros querem, do que os outros acham certo. A dependência é minha, a minha energia. Porque eu sei onde eu moro, eu sei qual é a minha morada. Entendeu? E eu estou cuidando dela. A gente cuida da nossa casa interior, porque a gente sabe que ali é abrigo não só para você, mas é para o outro também. Porque o que você planta em você, você transborda, e quando você transborda, o seu transbordo vai além. E aquilo vai para fora. E você atinge as pessoas que estão à sua volta. Entendeu? E é aquela que a gente fala, a energia circula. A energia circula. Então, se eu consigo trabalhar em mim, eu sei que o outro é parte de mim. A gente, entendeu? O que a gente vibra, a gente emana, e o que vai e volta,
a gente entende que a gente não tem por que ficar nessa paranoia de ficar achando que o outro é melhor ou que o outro é pior do que eu. Não, eu sou o que eu preciso ser. E a energia que eu tenho dentro de mim, ela vai para o outro e volta para mim de novo. E a gente precisa ter essa consciência que tudo que eu olho para o outro, com raiva, com energias que não condiz com o que eu estou sentindo, entendeu? Ou recebo isso, a gente precisa ter esse entendimento e parar de se preocupar com o que está acontecendo no externo. A gente tem que estar mais preocupado com o que está acontecendo no nosso interno. Porque se a gente trabalha direitinho, se a gente faz o nosso melhor dentro de nós, a gente dá para o outro também o que a gente é. A gente dá para o outro o que a gente tem de bom. E como tudo é energia, e como tudo circula, e tudo que vai e volta, é o que a gente dá, é o que a gente vai receber. E a gente ganha paz dentro disso, a gente fica em paz com isso. Quando você compreende que o que eu dou para mim, eu estou dando para o outro também, porque se eu estou me fazendo bem, consequentemente, eu vou fazer bem para o outro. Porque eu estou bem para fazer o bem. Eu estou bem para emanar o bem, eu estou bem para emanar essa energia, e essa energia vai e volta, e aquilo circula. A energia circula o tempo inteiro. E a gente ganha essa paz espiritual, a gente ganha essa luz do nosso interior, ela transborda, e ela vai, ela vem. Você atinge o outro, mesmo sem o outro querer, mas é o que você tem para dar para ele, é o que você está emanando. E de alguma forma, de alguma maneira, ele vai sentir, ele vai perceber. Talvez demore um pouco, mas vai perceber, vai sentir. E quando a gente deixa de focar fora, começa a focar dentro, no que a gente tem para emanar, no que a gente tem para dar de bom, a energia muda, a vibração muda, e o ser humano muda. A transformação acontece de uma maneira genuína, que é o que o Rafa fala, né? A energia não mente. E ela está aí disponível para todo mundo, para quem quer sentir, para quem está com disposição de trabalhar, de fazer essa energia circular, porque a gente precisa fazer essa energia do amor, da gratidão, do respeito em nós e emanação. Porque se a gente cuida da gente, a gente cuida do próximo. É inevitável isso. É esse trabalho de consciência que a gente precisa ter, né, Rafa? Quando a gente sente amor, a gente compreende o universo. E quando a gente fala universo, a gente fala do outro também. E é assim, todos nós estamos evoluindo. Ou seja, a gente está num nível evolutivo, cada um no seu nível evolutivo. Aquilo que a gente falou, uns estão no 5, outros estão no 10, no 20, no 70, no 80, no 100, no 1000. Cada um está num nível evolutivo. E nós temos uma coisa que chama-se livre-arbítrio, para a gente fazer o que a gente quer, né? De um ponto ao outro. E o que acontece? Só para a gente entender. As pessoas, né, elas expressam o que elas sentem. Então tem gente que vai fazer músicas ruins, com letras de baixo calão, né, com letras incentivando a bebida, vai. E tá tudo certo. Por quê? Livre-arbítrio. Então ela está expressando o que ela sente. Agora,
Quem compra essa ideia, quem escuta esse tipo de música, está também fazendo o quê? Na mesma sintonia. Então a gente, Entra em conexão, né, então Rafa? a gente não precisa julgar o cantor que está fazendo o que ele sente, o que ele acha que é o melhor para ele. Não precisamos julgar, não precisamos criticar, não precisamos desrespeitar, não precisamos ficar com raiva, com ódio, nada disso. O que a gente pode fazer? Sair dessa sintonia. É sair dessa sintonia. Como que a gente faz isso? A gente não precisa escutar esse tipo de música, a gente vai escutar outro tipo de música. Ou seja, um outro sentimento, outras palavras. Por que a gente está falando isso? Porque as pessoas estão em níveis evolutivos diferentes. E está tudo certo. Agora, quem já entendeu que pode mudar isso, faz. E aonde é que a gente pode mudar isso? Dentro da gente. A gente muda a nossa vibração, ou seja, a gente muda a nossa frequência. A gente passa, né, a sintonizar com outras energias. Então, por exemplo, assim, pessoas que gostam de beber álcool, né, elas vão sintonizar com músicas que incentivam o álcool. E está tudo certo. Estão na mesma vibração, estão na mesma frequência. Né? Agora, a pessoa que não gosta de álcool, ela não vai sintonizar com esse tipo de música, não vai ser legal. Por quê? Não entra em sintonia. Mas isso a gente expande para o nosso sentimento. Que tipo de sentimento você está vibrando? Então, pessoas que vibram na raiva entram em sintonia com pessoas que vibram na raiva. Reclamam, pessoas que reclamam entram em sintonia com pessoas que reclamam. Pessoas que são gentil, que são caridosas, que já sente amor, vai entrar em sintonia com pessoas que sentem amor. Só que o que acontece? Quem sente amor consegue visualizar melhor as coisas. Quem sente amor compreende o outro. Entende que tem pessoas que sentem raiva e está tudo bem. A gente compreende que tem pessoas que ficam magoadas, ok. Só que a gente não entra mais nessa sintonia. E aí a gente passa a fazer uma coisa maravilhosa, que é ajudar os outros. A gente começa a ajudar essas pessoas sem julgar, sem criticar, sem desrespeitar. E a gente sabe, né? A gente começa a saber que essas energias são o nível evolutivo que eles estão no momento. E se eles não querem mudar, não tem problema. O universo é para todos. Para todos. Né? O que cabe a gente? Entender, compreender e sair dessa sintonia. É isso que a gente tem que fazer. A gente sai dessa sintonia, entra numa outra sintonia. A gente enxerga as coisas, mas essas coisas não nos afetam mais. Porque a gente saiu de sintonia. Então, se a gente tem uma pessoa que está com raiva, né, e xinga a gente, por exemplo, a gente vai compreender ela. Né? A gente não vai se magoar, a gente não vai desrespeitar, porque a gente compreendeu, né, com o amor que a gente já sente, já vem desenvolvendo, já vem trabalhando, a gente compreende que a pessoa está num nível evolutivo em que ela precisa expressar em alguém, em alguma coisa, o que ela sente. Mas a gente não precisa devolver na mesma moeda. Enquanto a pessoa joga raiva para a gente pega aquela raiva e joga amor para ela. É isso que as pessoas têm que começar a despertar para fazer. É isso que é o passo evolutivo da próxima
né, da próxima energia que o planeta vai mudar. O planeta está mudando para isso, para um compreender o outro. Mas tem pessoas que não estão compreendendo o outro e está tudo bem. Mas quem despertou vai compreender essas pessoas. E vai viver numa energia maravilhosa, porque vai viver no amor. É o que a gente sente, né, Rafa? É o que a gente sente dentro da gente. Tem nada a ver com o que o outro está sentindo. É o que a gente tem. E, É e, o que a gente tem para dar. É o que a gente tem. É o que a gente é. e é aquilo que a gente falou, né? Quando a gente aceita isso, o que a gente faz? Entra em vibração, em sintonia com Deus. Deus é puro amor. Para você entrar em sintonia com Ele, tem que sentir amor. Tem que sentir amor. No universo, tudo é sintonia. Né? Sintonia de frequências. O ódio vibra no ódio. Na raiva, né? Na vingança, é tudo nessa sintonia. O amor é totalmente ao contrário. E Deus, né, o Criador, sendo puro amor, como é que você entra em sintonia com Ele? Como é que você pede ajuda para Ele? Como é que você tem que sentir amor? Quando você sente amor, entra em conexão com Ele. Aí a tua vida se transforma. Porque quando você sente amor, você aceita a ajuda. Tá vendo como é que é? Você aceita. Não adianta você falar assim, não, eu aceito ajuda, mas está vibrando no ódio. Lembra? Energia não mente. Eu quero que Deus me ajude, eu quero que isso, eu quero que aquilo, mas eu quero que o meu irmão se lasque. Não é assim que o universo funciona. Deus não trabalha desse jeito. Né? Como que Deus trabalha? Deus trabalha no amor. A partir do momento que a pessoa sente amor, não precisa nem pedir ajuda. Sentiu amor, conexão direta. E aí vai ter toda a ajuda possível. Por quê? Porque é só Deus que pode nos ajudar. E Deus ajuda através de quem? Através das pessoas. Através da natureza. Através das coisas. É dessa maneira que Deus trabalha. Então Deus trabalha através de nós. Todos nós somos ferramentas para Deus expressar o seu amor. Só que nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos aceitar isso e entender como é que isso funciona. Não da cabeça humana. O ser humano, ele se limita. O ser humano não é limitado, ele se limita nas suas crenças, nos seus preconceitos, nos seus paradigmas, nos seus dogmas. Então o ser humano ele se limita, mas o ser humano ele não é limitado. E muitas vezes o outro, né, Rafa, está sendo só um instrumento para Deus ver em nós qual realmente qual é a energia que a gente está vibrando. O que realmente a gente consegue transformar, o que isso se transforma dentro da gente, a realidade. Às vezes não é porque o outro, vamos dizer assim, está fazendo uma ruindade. Às vezes é só um treinamento. Até nisso a gente precisa ter consciência. Entendeu? Porque tudo é permitido pelo Criador. E às vezes essas adversidades que a gente encontra pelo caminho são um teste para ver como que a gente funciona, o que que aquilo é de real dentro da gente. E o quanto a gente realmente tem vontade de melhorar. Então tudo é um teste. Tudo. Tudo é um teste, tudo é um aprendizado, tudo é uma evolução. Tudo é para a gente crescer como ser humano, como espírito, e a gente transcender tudo isso no melhor que a gente puder.
E quando não se aceita isso, são situações em que as pessoas estão muito presas na matéria, né, porque daí não conseguem enxergar o todo, ou seja, não conseguem enxergar a espiritualidade como um todo, não conseguem sentir como que as energias elas trabalham, né? Aí, se a gente só foca na matéria, a gente fica limitado e não entende esse teste, não entende esses aprendizados, como que eles acontecem, né? E muitas das vezes também não aceita por falta de maturidade espiritual. As pessoas são imaturas, porque quando a gente começa a despertar para a espiritualidade de verdade, sem preconceito, sem tabu, sem crenças que nos limitam, a gente expande com verdade, né? Querendo realmente saber da realidade do universo, como funciona, porque não é um mar de rosa que as pessoas pregam, mas também não é um inferno, né, trevoso que as pessoas também pregam. O universo é o que é. As pessoas têm capacidade para entender, têm capacidade para evoluir. Tá tudo certo, porque tudo é o que é. A gente já é. A gente já é, só precisamos entender isso e mais que isso ainda, aceitar. Aceitar o que a gente já é. A gente já é. A gente já é o anjo evolutivo de amanhã. A gente tem que acreditar nisso, que a gente já é o anjo de amanhã. Por quê? Porque o universo funciona dessa maneira. Deus, por que Deus faz todo esse movimento? Ele já sabe. Ele já sabe. Ele já sabe que no processo evolutivo, cada um o que é. E nós somos evolução o tempo inteiro. E Deus sabe onde a gente vai chegar. Deus sabe onde todo mundo vai chegar na escala infinita de evolução. Mas para chegar lá precisamos aprender algumas coisinhas. E Deus coloca sempre tudo na medida certinha. Pode ter certeza. Né? O que a gente está passando, os desafios, tudo é na medida certa, porque a gente pode, a gente consegue. Só que temos o livre-arbítrio para aceitar, acreditar, reclamar, não querer, porque a gente tem esse direito. A gente pode fazer isso. Mas tem coisas que são inevitáveis. O que, que é? Quem a gente realmente é. A gente já é. Então, a gente tem que começar a despertar. Sair dessa hipnose coletiva que todo mundo acha que é de um jeito só. O universo ele é infinitamente, né, variável. Hoje é uma coisa, amanhã já muda, no outro dia já muda. Para quê? Para que o aprendizado aconteça, para que as pessoas evoluam. É assim que Deus trabalha. Deus usa um, usa outro. Tem um ditado interessante que fala assim: do limão, Deus faz uma limonada. Então ele não perde tempo. Ele sempre está fazendo com que as pessoas aprendam, sempre está fazendo com que as pessoas evoluam. É numa catástrofe, é numa mudança climática, as pessoas ficam desesperadas. Está tudo no controle de Deus, do universo, do Criador. Nós só precisamos começar a despertar para aprender como que isso funciona. E dentro disso, não se desesperar, não ficar ansioso, não se preocupar, porque está tudo sob controle. Nós só precisamos entender qual é a nossa parte. Qual é a nossa parte? Evoluir da forma que tem que ser. Não da forma que eu acho que tem que ser, porque aí
eu vou querer moleza. O ser humano né? Ele quer conforto, ele quer comodismo. Só que isso não evolui. Então não tem como eu evoluir do jeito que eu acho que tem que ser. A gente evolui, a gente caminha a caminhada como o universo nos mostra. E o universo nos mostra o tempo inteiro. Nós só precisamos querer para começar a enxergar essas coisas. Então, muitas das vezes, a gente quer uma coisa que não serve para nós mais. Porque a gente não cresce daí. Aí o universo dá um jeito. E muitas das vezes, o que acontece? Ele funciona assim. Se eu aceito crescer, né? Se eu aceito evoluir, eu vou evoluir de uma forma que o negócio flua. Vai fluir para mim. Mas se eu pensar diferente, né, e se acomodar, né, querer um conforto, não evoluir, o universo vai dar um jeito. Como que o universo faz? Na base do caos. Ele dá uma mexidinha na árvore lá para cair os frutos. Entendeu? Então a minha vida começa a ter umas turbulências, aí eu vou evoluir de um jeito ou de outro. Por que tem que ser assim? Porque eu sou energia, nós somos energias. E sempre estamos em movimento. Não podemos ficar parado. Então a gente não pode parar o nosso processo de evoluir. E a maneira que o universo, né, que Deus dá uma chacoalhada na gente, é o caos. Às vezes a nossa vida se transforma num caos verdadeiro, né, até a gente se despertar. A hora que a gente se desperta, o negócio entra tudo nos eixos de novo. Né? Flui que é uma maravilha. E aí o que o ser humano faz de volta? Se acomoda de novo. A gente não tem aquela vontade de crescer e evoluir sempre. Devagar, mas sempre evoluindo. Pode ser devagar, não tem problema, mas sempre evoluindo. A gente sempre chega num ponto que a gente para. E é em tudo. A gente tem que pegar esse ensinamento, esse conhecimento e começar a colocar nas áreas da nossa vida. Família, financeiro, trabalho, alimentação, saúde. Se a gente põe esse ensinamento na área das nossas vidas, a gente vai entender muita coisa que está acontecendo. Né? Pode ver, às vezes a gente está indo bem no trabalho, vai com uma maravilha, a gente dá aquela sossegada, o negócio começa a travar. É muito claro nessa parte. Por quê? Porque a gente parou de crescer, parou de evoluir. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa a gente deixou a desejar. Aí o universo vem e dá uma sacudida na gente. E normalmente a gente não gosta, né? Porque a gente quer aquela zona de conforto, a gente quer aquela tranquilidade, aquele comodismo, mas a gente não pode se acomodar. Por isso que a gente sempre fala, é o estado de espírito. A gente vive, né, num crescimento, só que em paz. Mas a gente não se acomoda, a gente não quer zona de conforto, a gente sempre está procurando crescer. Só que a tranquilidade que a gente quer é a paz de espírito que a gente ganha. Isso é tranquilidade. Pode estar chovendo canivete, pode estar dando furacão, mas aqui dentro a gente está em paz. Porque a gente entende, a gente sabe como que o universo trabalha. Então a gente não se preocupa, a gente não se desespera com os acontecimentos que vai vir. Pode ver, se a gente assistir os noticiários, a gente fica doido se a gente entrar naquela sintonia. Porque as pessoas fazem de um pingo d'água uma tempestade. Causa loucura nas pessoas, né? Causa o pânico. A gente já viu isso aí. É só a gente buscar a história. Né? As pessoas causam o pânico uns nos outros.
Por querer, sem querer, por nível evolutivo, não importa. Mas quando a gente desperta, entende como o universo funciona, a gente não se preocupa com mais essas coisas. Porque a gente sabe que vai dar tudo certo no final. E se a gente precisar cair e levantar, a gente tira de letra isso. Se precisar passar aperto, se precisar ficar sem alguma coisa, a gente tira de letra, porque a gente entende como é que o universo funciona. E a gente está em paz. Porque o que realmente importa é a paz de espírito. Mas para a gente chegar nessa paz, a gente precisa tirar as nossas máscaras. Precisa arrancar. Quanto mais cedo a gente... Travando, Rafa. Quanto mais cedo a gente arrancar as nossas máscaras, né, mais esse estado de paz de espírito, essa alegria que vem da nossa essência do espírito, a gente consegue. E é isso que importa. Por que é isso que importa? Porque é isso que a gente vai levar quando a gente sair daqui. A gente tem que ter essa consciência. Um dia nós vamos morrer, vamos desencarnar. É fato. E o que é que a gente leva daqui? Só o conhecimento, o aprendizado que a gente adquiriu para o nosso espírito. Só isso que a gente leva daqui. E é isso que é importante. O resto é segundo plano. O resto é segundo plano. Quanto mais cedo a gente entender isso, mais felicidade, mais alegria, mais paz de espírito a gente vai ter. Porque a gente tem que pensar em termos de universo. Aceite, não aceite como que as coisas são, o universo é. Ele já é. Ele já está pronto, é o que é. Então nós temos que despertar para isso. Quanto mais cedo a gente ter essa consciência, menos sofrimento a gente vai adquirir. Porque o que é o sofrimento? É a ignorância de como o universo funciona. Então a gente sofre porque a gente falta conhecimento de como as coisas funcionam. Porque a partir do momento que a gente entende, a gente... E principalmente a gente, né, Rafa? Porque quando a gente está na ignorância da gente mesmo, né? Exatamente. Como vibramos, como a nossa energia funciona, a gente não deixa de não estar na própria ignorância. Então, quanto mais cedo a gente despertar pro se conhecer, né, mais cedo a gente evolui, mais cedo a gente alcança essa paz de espírito, essa felicidade que todo mundo busca fora, mas que na realidade a gente já tem essa felicidade dentro da gente, só a gente precisa olhar para ela. Mas para olhar para ela a gente tem que arrancar as nossas máscaras, né? Essa máscara do nosso ego, né? Das nossas crenças materiais, do nosso preconceito, dos nossos tabus. Né? A gente precisa arrancar para olhar o que a gente tem aqui dentro. A gente já tem tudo. A felicidade está aqui dentro, a alegria está aqui dentro, a prosperidade está aqui dentro. Só precisamos olhar e desenvolvê-las. Né? A gente precisa entrar nessa sintonia, nessa vibração, nessa frequência. Mas para isso a gente tem que deixar das outras frequências. A gente tem que deixar das outras frequências. A gente tem que mandar raiva, tem que transformar a raiva, tem que transformar o ódio, tem que transformar a mágoa, tem que transformar a culpa, parar de
falar dos outros, parar de fofocar dos outros, parar de julgar. A gente tem que transformar todas essas coisas para que as energias mais sutis, mas ao mesmo tempo tão poderosas, venham à tona. Porque como é que uma pessoa vai ser feliz realmente se está julgando o próprio irmão? Não tem como. Não entra em sintonia. Né? Como é que uma pessoa vai ser alegre falando mal dos outros? É só parar para pensar um pouquinho. Né? Como é que uma pessoa vai se sentir bem rebaixando os outros para se sentir melhor? Não bate. Energia não mente. Energia não mente. Ou a gente vibra positivamente, ou a gente vibra negativamente. E aí entra aquele negócio. Ah, eu sinto amor. Quanto de amor você sente? O ideal é a gente sentir 100% de amor. A gente busca isso. Né? Agora, não, eu quero sentir amor, mas daqui a pouco eu senti raiva, ficou estressado, ficou irritado. Beleza, sem problema nenhum. Desde que use, né, essa situação para mudar. Se a pessoa sente muita raiva hoje, amanhã ela sente só um pouquinho, legal, melhorou, evoluiu. Depois de amanhã vai diminuindo essa raiva até chegar a zero, evoluiu. Essa é a evolução que a gente tem que fazer. Você está o quê? Transformando a raiva em amor. Então é simples a gente começar a analisar essas coisas e ao mesmo tempo a gente se esclarecer disso, como é o funcionamento do universo. Que é assim. Ou a gente sente uma coisa ou a gente sente a outra. Ou a gente está se transformando. Isso é o tempo inteiro. Então a gente transforma essas energias colocando outras no lugar. Então, a raiva e o amor, eles não podem ficar juntos, eles têm que ser transformados. Essa é a ideia, transformar toda aquela raiva em amor. Ou seja, você vai diminuindo a sua raiva com o tempo e vai aumentando o amor com o tempo. Porque hoje, né, a gente faz o contrário, a gente diminui o amor e aumenta a raiva. Então a gente tem que diminuir a raiva e aumentar o amor. Essa é a nossa transformação. E é isso. E por hoje é isso. Maravilhosamente bem. Ótimo. Então é isso, gente. Uma ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus Obrigado, quiser. gente, pela presença e tenha uma ótima noite. Valeu. Tchau, tchau.